Eu coloquei... Bom, agora, vamos lá. Eu já falei, eu acho que isso aqui, assim, rapidamente, mas é o seguinte. No cálculo proposicional, a gente diz que duas fórmulas... A gente chama fórmula uma sentença composta aí qualquer, tá certo? Então, a gente diz que duas fórmulas do cálculo proposicional são equivalentes quando elas têm sempre o mesmo valor verdade. Tá certo? Então, por exemplo, né? E aí eu vou começar aí com o primeiro exemplo, que é o mais simplesinho aí. E aí há um monte, né? Uma série de fórmulas que são equivalentes, algumas delas muito importantes, porque usamos com uma frequência aí muito grande, são as que eu estou chamando aí de clássicas, né? Algumas equivalências clássicas, dessas que a gente usa com frequência mesmo, bem alta, e que merecem ser... Vou mudar o termo agora, que eu notei que alguns, quando eu falei decorar, alguns contraíram o músculo facial, não gostaram muito, então, memorizar. Então, merecem ser memorizadas. É porque há termos que historicamente se tornaram... Né, a gente usa, você muda o termo, fala a mesma coisa, o cara já... Memorizar, pronto, usar a memória. Ter memória é muito bom. Então, memorizar as equivalências clássicas é fundamental para a gente aqui no cálculo proposicional. A primeira equivalência aí, pessoal, a gente chama de dupla negação, né? Ou seja, a negação da negação de uma proposição é equivalente à própria proposição. Pessoal, essas equivalências, essa é óbvia, né? Me parece assim, bem óbvia, a mais simples de todas, mas essas equivalências todas podem ser, vamos dizer assim, testadas e constatadas, se for o caso, fazendo as tabelinhas ali. Ó, isso aqui é como se fosse um bicondicional, né? É um bicondicional aqui, ó. Eu só tenho uma proposição aqui nessa sentença, que é P. Então, aqui, ó, nessa minha fórmula aqui, eu tenho P, eu tenho não P, eu tenho não P, e, finalmente, eu tenho a minha equivalência como um todo, que é o não P é equivalente a P. Então, vamos lá. P é uma proposição qualquer. Duas hipóteses para ela, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Bom, a negação muda o valor, né? Negar a proposição é mudar o valor verdade dela. Se ela é verdadeira, passa a ser falsa, se é falsa, passa a ser verdadeira. A negação dessa negação é pegar essa coluna aqui e mudar o valor outra vez para cá. Então, aqui passa a ser verdadeiro, aqui passa a ser falsa. Pronto, e finalmente a gente está fazendo aqui, ó, a equivalência entre essa coluna aqui, ó, P, e essa coluna aqui, que é o não P. Aí, quando você olha as duas colunas, o que você observa? Elas têm sempre o mesmo valor verdade. Quando essa é verdadeira, essa também é. Quando essa é falsa, essa também é. Portanto, elas são equivalentes, têm sempre o mesmo valor verdade lá. Tá certo? Verdadeiro. Agora, a segunda equivalência é uma bem importante também, né? Porque é uma equivalência que está relacionada com o condicional, o se então, que é chamada a contrapositiva, né? Que diz o seguinte, ó, que uma sentença do tipo se P, então que, ela é equivalente a se não que, então não P.
vamos constatar aqui que isso realmente é verdade, pessoal. Então, nesse caso, eu tenho duas proposições, né, usadas para compor essa sentença toda, né? Tem o P e tem o Q. Então, a minha tabelinha aqui. Vai ter aqui, ó, P, Q, aí já vou colocar logo aqui as quatro hipóteses, né, que a gente sabe, que são as quatro hipóteses aqui possíveis. E aí vamos construindo até na última coluna a gente ter essa sentença aqui como um todo. Então, primeiro vamos botar aqui o se P, então Q. Pronto, aí é o que a gente já sabe decorado. Sentenças do tipo se P, então Q, só são falsas nessa hipótese aqui. Antecedente verdadeiro, consequente falso, então aqui é falso. Nas outras três hipóteses, ela é verdadeira. Bom, agora eu vou botar uma coluninha aqui, só para botar o não que. Vou botar outra coluninha para botar o não P. E outra coluninha para botar o se não que, então não P. Bom, a negação de que é só pegar a coluna do que e inverter os valores. Então, se aqui é verdadeiro, aqui é falso. Se aqui é falso, aqui é verdadeiro. Se aqui é verdadeiro, aqui é falso. Se aqui é falso, aqui é verdadeiro. Não P, mesma ideia. É pegar a coluna aqui do P e trocar os valores. Então, se P é verdade, não P é falso. Não P é falso. Não P é verdadeiro. Não P é verdadeiro. Pronto, agora nós vamos fazer um se, então, dessa coluna para essa. Então, a gente sabe que se, então, só é falso quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Ó, antecedente aqui, né? O antecedente, não que, verdadeiro, consequente, falso. Aqui é falsa. Aqui ela é verdadeira, aqui ela é verdadeira, aqui ela é verdadeira. Certo até ali, pessoal? Pronto, agora, finalmente, a nossa fórmula como um todo. Se P, então, Q é equivalente a se não Q, então, não P. Então, agora estamos fazendo um bicondicional, né? Uma equivalência entre essa coluna, que é a do se P, então Q, com essa coluna, que é a do se não P, então não Q. Aí você olha para essa coluna, olha para essa e vê que elas têm exatamente, olha, os mesmos valores. São, portanto, equivalentes. Antes de ir para a terceira equivalência aí, eu acho que vale a pena a gente investir um tempinho aqui para mostrar que uma equivalência que os alunos gostam muito de usar não é válida, é falsa. Vamos, porque a gente vê muito assim, né, o aluno, se P, então Q. Se P acontece, então Q acontece. Aí o cara acha que dizer isso
é a mesma coisa, ou seja, equivalente, a dizer que se não P, então não Q. Né? Muitos acham que isto aqui é verdade. E aí a gente vai ver que isso que está aqui é falso. É só construir uma tabelinha do mesmo tipo que a gente construiu. Eu vou copiar essa coluna. Não, vou fazer tudo rápido. Vou fazer tudo rápido aqui, peraí. Então, vamos lá. P, Q, se P, então Q. Não P, não Q, se não P, então não Q. Pronto, e aí depois a fórmula como um todo. Então, P, Q, se P, então Q, não P, não Q, se não P, então não Q, e aí a equivalência, que a gente vai ver que não ocorre, não é verdadeira. Essa equivalência aqui no final, a gente vai ver que ela não é equivalência. Então, vamos lá. VV, VF, se P, então Q é falsa aqui, é verdadeira aqui nos outros. Não P, é trocar a coluna P, então é FF, VV. Não Q, é trocar essa coluna Q, fica FV, FV. Aí o se não P, então não Q, ó, só vai ser falsa nesse caso aqui. Antecedente verdadeiro, consequente falso, aqui ela é falsa. É verdadeira nas outras. Pronto, agora olha para essa coluna e vê se elas têm sempre o mesmo valor. E você vê que não, né? Aqui, ó. Ó. Nessa hipótese aqui, se P, então Q é falso, e o se não P, então não Q é verdadeiro. Aqui, nessa outra hipótese, é o contrário. Ó. Essa é verdadeira, aquela é falsa. Então, eu ia fazer um exercício aí, mas ainda não dá para fazer, porque eu preciso de das outras equivalências aqui para poder discutir melhor aí as opções. Bom, então é falso, tá certo? Quer dizer, isso aqui, ó, aqui ficaria verdadeiro, aqui ficaria falso, aqui ficaria falso, aqui ficaria verdadeiro. Portanto, ó, aqui, ó, essas duas fórmulas não são equivalentes. Se elas fossem equivalentes, essa coluna teria que dar sempre verdadeira. Né? Duas fórmulas, né, são equivalentes quando tem sempre o mesmo valor verdade. Tá certo? Então, ó, falso. Bom, eu parei aonde? Na 2. Bom, a terceira, vou fazer agora mais rápido e não vou fazer as tabelinhas, vou deixar as tabelinhas se alguém quiser fazer, depois aí com calma, mas a terceira aí é a negação, qual que eu coloquei na terceira? Negação do E, né? A negação da conjunção, ou seja, olha, a negação de uma sentença do tipo P e Q é equivalente à disjunção das negações de cada uma das proposições. Tá certo? Então, a negação de P e Q
é não P ou não Q. Façam as tabelinhas verdades aí. Depois, com calma, eu vou comer essas duas tabelinhas. Só para ter, eu quero ter um tempinho para fazer os exercícios aqui, que eu acho importante discutir um pouco esses exercícios aí do final. E a outra equivalência é a negação de P ou Q é equivalente à conjunção das negações de P e Q. A gente normalmente costuma... a negação do E é o ou das negações. A negação do ou é o E das negações. Certo? Normalmente... Bom, e... Uma outra equivalência é a equivalência do condicional. Pessoal, repara que a chamada contrapositiva, que é essa daqui, né? Essa equivalência aqui é chamada a contrapositiva. Quer dizer, a contrapositiva é essa sentença aqui, tá? Essa sentença, a gente diz que é a contrapositiva dessa. E a contrapositiva de uma sentença, se P, então Q, é equivalente a ela. A contrapositiva é equivalente à sentença, né? Então, isso aqui já é uma equivalência, né, do se, então. Mas tem uma outra equivalência também bastante usual do se P, então Q, que é o não P ou Q. Vamos fazer a tabela rapidinho. Pessoal, se você pega exemplos, sentenças em português assim, começam a querer concluir qual é uma outra sentença equivalente a ela, pelo seu bom senso, a chance de você fazer besteira e errar é altíssima. Eu digo isso para reforçar a utilidade disso que a gente está fazendo aqui hoje. Tá certo? De saber essas definições aí desses conectivos e aplicar isso. Quer acertar a resposta? Aplica essas definições sem tentar usar o seu bom senso. Que bom senso para esse tipo de coisa aqui não funciona. Então, mas vamos ver rapidinho aqui, olha. PQ, se P, então Q. Agora aqui, não P. E aí, não P ou Q. E, finalmente, a equivalência das duas fórmulas. Ó, vamos ver que essa sentença, se P, então Q, sempre tem o mesmo valor verdade dessa outra aqui, ó. Sempre que essa é verdadeira, aquela lá também é, e vice-versa. Sempre que essa é falsa, aquela lá também é, e vice-versa. Ou seja, elas são equivalentes. Então, vamos fazer para ver que são. Ó, VV-FF, VF-VF. Tá certo? Para considerar as 4 combinaçõezinhas aqui de valores. O se P, então, Q só é falso aqui. Aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro. Não P é a negação dessa coluna, é só trocar os valores. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Agora a gente vai fazer uma disjunção entre essa coluna e essa. Tá
Tá certo? É um ou entre essa coluna e essa. A gente sabe que o ou só é falso na hipótese das duas proposições conectadas serem falsas. Portanto, se eu estou nessas duas colunas aqui, ó, aqui é verdadeiro, aqui é falso. Ó, falso aqui, o ou entre eles vai ser falso. Aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro. Pronto, agora você compara essa coluna, se P então Q, com essa coluna, não P ou Q. Ó, compara essa com essa aqui. Ó. Olha como elas têm sempre o mesmo valor. Portanto, são equivalentes. Certo isso, pessoal? Pronto, e coloquei ainda uma última equivalência, que é a equivalência da negação do condicional. Aqui é a negação da conjunção, né? Negação do e, negação do ou. E agora aqui a negação do se P, então Q. Para a gente não perder muito tempo nessa, essa, dá uma paquerada aqui para ver se, aí eu não precisa perder tempo nem fazendo tabela. Ó, essa é a negação dessa aqui. Como essa aqui é equivalente a essa, fazer a negação dela tem que ser equivalente a fazer a negação dessa. Certo? Se essa sentença é equivalente a essa daqui, a negação daquela lá tem que ser equivalente à negação dessa daqui. Agora, olha só, essa daqui é um ou. Como é que é a negação do ou? É o e das negações das duas partes. Então, é um e da negação dessa daqui, aí é a negação da negação de P, é P. E a negação dessa outra aqui, que é não Q. Então, a negação de se P, então Q, é equivalente a P e não Q. Se quiserem fazer a tabelinha verdade aí depois para constatar que isso daí vai dar tudo verdadeiro e tal, mas acho que entenderam aqui o que eu fiz, né? Usei já essas equivalências anteriores e a gente consegue chegar àquela conclusão ali.